Evangelho de João, capítulo 12, verso 20, vai dizer assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Jesus lhes respondeu: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Graças ao Senhor, nós cristãos e irmãos, nós temos o privilégio de termos em Cristo Jesus, nosso Senhor, tudo o que precisamos. Porém, quando verdadeiramente nós encontramos Ele, Ele nos mostra que Ele mesmo é tudo aquilo que nós precisamos. E o que nós pensávamos que precisamos, então descobrimos que não precisamos mais. Que a única coisa que nós precisamos desse mundo é conhecer a Cristo e por Ele ser iluminados. E no Evangelho de João, nós vemos como o Senhor Jesus foi apresentado através da vida do apóstolo João. Nós sabemos que o Evangelho já tinha alcançado todos os gregos e toda aquela região daquela área. E o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Então, João, de uma maneira consertando as coisas que estavam sendo deturpadas, João começa a pregar novamente um Cristo e algumas coisas, alguns fragmentos de Cristo que não foram pregados nos 3 evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Então, João vem com toda a graça recebida pelo Espírito Santo de Deus e nos apresenta o Evangelho de João. Nesse Evangelho, irmãos, nós temos os 7 milagres do Senhor Jesus, que são totalmente representativos, né? Muitos irmãos ficam nessa periferia dos milagres e não conseguem alcançar a plenitude da obra de Cristo. Você vê que no primeiro milagre, lá em Caná da Galileia, no capítulo 2, verso 4, Jesus fala para Maria: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas agora aqui no capítulo 12, Jesus diz: agora sim é chegada a minha hora. Essa hora ápice da existência do Senhor Jesus. E nós temos que caminhar com o Senhor Jesus nesse processo de fé, porque Paulo diz que é de fé em fé, de glória em glória, e aprendermos como o Senhor Jesus age nos nossos corações, a um ponto de nós alcançarmos essa vida sobrenatural de entrega que estava em Cristo Jesus. Por isso essa palavra é muito importante, nós precisamos repetir ela várias vezes nos nossos corações. É chegada essa hora. Nós precisamos levar esse evangelho como um mapa para a nossa vida espiritual e entender todos os processos que nós passamos antes. Às vezes nós achamos que tudo que passamos antes foi algo que perdemos tempo, olhamos para trás e vimos tanto tempo perdido, como nós fomos enganados, como nós fomos deturpados pelos religiosos. E o Senhor veio exatamente para isso, irmãos, para nos livrar dessa deturpação do evangelho. Porém, todavia, entretanto, havia uma necessidade de nós caminharmos para chegar no ápice da revelação. Você precisa entender comigo que o ápice da revelação do evangelho é algo que vai mudar a sua vida drasticamente. Essa palavra que o Senhor Jesus fala para Ele mesmo, quando Ele diz: é chegada a minha hora de ser glorificado o Filho do Homem. Todos nós precisamos chegar no ápice dessa revelação e entender que há uma hora para nós mudarmos a direção do nosso entendimento. Porque senão nós vamos ficar apenas nas periferias da palavra de Deus. Como os gregos, como aqueles que andavam atrás do Senhor Jesus, por Ele ter feito tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, eles se admiravam e perseguiam e andavam atrás do Senhor Jesus, e muitas vezes o Senhor fugia deles porque entendia que apenas algo religioso estava no meio deles. E o Senhor veio para algo muito diferente, para algo muito mais sobrenatural do que aquilo que eles haviam pensando. Assim como muitos de nós, como nos achegamos ao Senhor Jesus,
pensamos que apenas ele pode resolver os nossos problemas, ele pode curar o nosso filho, ele pode curar aquele que está coxo, ele pode multiplicar os pães, ele anda sobre o mar, ele dá vista ao cego de nascença e, por último, ele ressuscita Lázaro, que jazia morto há 4 dias. O Senhor é todo poderoso para fazer isso, mas o ápice da revelação de Cristo não é isso. Ele quer nos demonstrar que ele é todo poderoso para tirar nós da nossa situação, para mover o nosso coração, para nos tirar da condição pecaminosa que nós estamos, mas o ápice da revelação não é isso. E como ele vai dizer um pouquinho mais para frente, que ele estava indo se entregar, e o que ele diria? Ele diz, que direi eu? Pai, me livre dessa hora? Ele diz, não, porque foi exatamente para essa hora que eu vim. E essa revelação precisa trazer um conforto no nosso coração, porque daqui começa o grande plano da nossa salvação. E é por causa que o Senhor entendeu que foi chegada a hora dele, que hoje nós estamos aqui. Ele sabia que precisamente para aquela hora que ele tinha vindo, ainda que ele caminhou sobre as águas, ainda que ele ressuscitou os mortos, ainda que ele curou os leprosos, ainda que ele fez muitos e muitos sinais, prodígios e maravilha, mas expressivamente para aquela hora ali que o Senhor veio ao mundo. E essa hora, irmãos, é uma hora para nós sobrenatural, porque na cruz foi elevada a glória do Filho de Deus, e nela se consuma toda a missão expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, pagando todos os nossos pecados. Veja que os gregos, eles provavelmente eram prosélitos. Prosélito é como uma pessoa que não é judia. Elas criam em Deus, então elas se associavam aos judeus e tentavam caminhar como judeus. E para os gregos estar subindo nessa hora é porque eles tinham, de certa forma, algum conhecimento de Deus. Mas eles conhecendo Deus, eles ouviram falar de um certo Jesus, que era de Nazaré, que havia operado sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo de Deus. Assim como muitas vezes nós nos achegamos a Jesus procurando para que ele possa nos tirar da condição que nós estamos, sem ter em mente a grandiosidade da obra redentora da cruz do Calvário. E é por isso, irmãos, que tantos irmãos têm uma teologia distorcida que desqualificam a cruz do Calvário, colocando várias vezes empecilhos para que nós sejamos salvos. E a nossa salvação não depende de nós, mas depende desse momento sobrenatural que veio sobre a terra o Filho de Deus, se encarnou, viveu em carne, morreu e ressuscitou, para que hoje eu e você estivéssemos aqui diante de Deus e tivéssemos essa coragem e essa ousadia para estar aqui diante de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados. E a parede que nos fazia separação, que era uma parede que existia no templo, onde os gentios podiam entrar até certa parte no templo. Daqui para frente, não poderiam mais entrar quem era gentil. Mesmo que fosse prosélito, mesmo que fosse religioso, mesmo que ele guardasse todos os 10 mandamentos, quando ele entrasse no templo, ele poderia ir até uma parte. E o Senhor Jesus veio e derrubou essa parede de separação. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Esse é o ápice da revelação de Cristo. E veja, irmãos, como nós somos pecaminosos. Às vezes, nós só nos aproximamos de Cristo quando estamos passando por algum problema, alguma situação de saúde, quando algo na nossa vida não vai bem, quando o nosso casamento não vai bem, ou quando temos algum familiar doente, ou quando estamos passando por alguma privação financeira, ou algo está acontecendo conosco por causa que nós ainda não alcançamos o ápice da revelação, aí parece que nós ficamos mais cristãos. Aí parece que agora nós nos achegamos ao Senhor. Veja, irmãos, como nós precisamos ter em mente que é chegada a nossa hora também, irmãos, de apresentar Cristo para as pessoas que querem ver Cristo. Porque os gregos chegaram diante de Filipe e disseram: Senhor, nós queremos ver a Jesus. E veja, irmãos,
Todas as pessoas que chegam perto de nós, inconscientemente elas estão nos clamando: nós queremos ver Jesus. E a grande dor no coração do Senhor é que nós estamos apresentando um outro Cristo, um outro evangelho, uma outra criatura, algo que é totalmente fora do caráter, da obra, da vida do Senhor Jesus. Mas aqueles que se aproximam de nós, eles não querem outra coisa, irmãos. Porque em Eclesiastes, Salomão diz que Deus colocou dentro de todo homem um senso de eternidade. E as pessoas estão desesperadas. Assim como esses gregos, quando escutaram que o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, um morto que já tinha morrido há 4 dias. E os fariseus, sabe o que faziam? Eles tentavam matar Lázaro para que esse testemunho fosse apagado. Você veja como o espírito de religião, ele é contra o Senhor Jesus. Hoje nós temos esse mesmo espírito de religiosidade que é contra a pregação da cruz de Cristo. Eles estão tentando matar o testemunho de Cristo. Mas o testemunho de Cristo, ele está sobre nós, que somos a sua igreja, que somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos os responsáveis por apresentar Cristo para a nossa sociedade, para aqueles que se aproximam de nós. A responsabilidade é nossa. E o Senhor vai explicar aqui. Por isso ele disse: é chegada a minha hora de ser glorificado o Filho do Homem. E se você ler em casa Daniel capítulo 7, verso 13, você vai ver o que ele está falando sobre ser o Filho do Homem. Todo poder, todo louvor, toda glória, todo domínio de todas as nações eternamente seria dado a ele. E esse é o nosso Senhor, ele tem esse poder. Mas como pregar esse evangelho hoje? Se os religiosos estão tentando matar o testemunho de Jesus. Sabe por quê, irmão? Isso é uma coisa que nós precisamos ter em vista. Porque o testemunho de Jesus não vai te dar um retorno financeiro que você precisa. Se você olhar para o Senhor Jesus, tudo que ele tinha, ele deu pelos seus amigos. Ele deu a própria vida pelos seus amigos. E esse é o testemunho que ele quer nos dizer. Veja o que ele vai falar no verso, eu li até o 23, do verso 24. Em verdade vos digo, verso 24 de João capítulo 12. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja o próximo verso. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, perseverará para a vida eterna. E veja o verso 26, irmãos. O Senhor está dizendo para onde ele vai. O Senhor está dizendo para que momento da história ele veio. Ele está dizendo que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só. Mas ele morrendo, o que acontece? Produz muito frutos. Veja o 26. Se alguém me serve, veja a ordem. Se alguém me serve, leia na sua Bíblia, irmão. Siga-me. Sabe por quê? Porque se isso não tem sido a realidade das nossas vidas, nós não estamos entendendo o que está sendo pregado. Não. Nós podemos estar atentos, mas sem entender. Nós podemos ter o conhecimento, mas não a sabedoria. Porque a sabedoria vem do fruto daquilo que nós entendemos. E é importante nós sabermos, não, eu entendi a palavra. Não, você não entendeu, irmão. Porque se você entendeu, você precisa estar dando esse fruto. E se você entender que é necessário que aquele que serve morra, o que o Senhor quer dizer? Deixe o seu direito de vida para que faça outros viverem. Você não está pregando o evangelho de Cristo. Você está pregando qualquer outra coisa, mas não o evangelho de Cristo.
E é por isso que é tão difícil pregar o Evangelho de Cristo. Marque essas palavras, porque muitos estão tentando matar o Evangelho de Cristo. Porque quando você entende o Evangelho de Cristo, você vai ver que ele vai ser uma libertação para a sua vida. Você vai ser liberto daqueles atormentadores que escravizavam você em doutrinas de demônios, que os irmãos tanto falavam. E você sabe o que é uma doutrina de demônio? A doutrina de demônio é colocar o homem no centro e tira o Senhor do centro. Você já deve ter ouvido aquela frase, né? Que de Jesus você é o centro. Que frase infeliz do pregador. Você não é o centro do Senhor Jesus. Que frase infeliz. Mas é porque a Bíblia diz que o que a boca fala é do que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios disso, isso vai dominar a nossa vida. Mas quando nós entendermos a realidade e a altura do nosso chamado, nós precisamos ter essas palavras do Senhor para nós. Tome para você essa palavra, irmão. É chegada a nossa hora, irmão. É chegada a nossa hora de mudar as nossas atitudes, de mudar o nosso raciocínio, de mudar o nosso pensamento, de não servir o Senhor apenas com palavras, com filosofias, mas servir o Senhor com a nossa vida, com aquilo que temos, colocar o nosso tempo diante do Senhor, deixar muitas vezes de fazer brincadeiras que não levam a lugar nenhum, irmão. O Evangelho nós temos repetido para os irmãos aqui tantas vezes, que não é uma brincadeira. Existem muitos lugares hoje que você pode brincar bastante. Esse aqui não é um lugar para isso. Você pode ter uma diversão com a sua família, você pode ser feliz muito bem, mas a igreja não é um lugar de brincadeira. Tiago diz, convertam os seus sorrisos em pranto. Se vocês tivessem a capacidade de olhar para a santidade do Senhor Jesus, nós falaríamos como Paulo, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? O Senhor Jesus. E essa é a atitude que nós precisamos ter diante do partir do pão, irmãos. Porque aqui mais um domingo nós estamos o quê? Anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E quando ele chegou no ápice da revelação, que ele viu a necessidade do povo, que os gregos queriam conhecê-lo, ele diz, é chegada a minha hora de ser glorificado o Filho do Homem. E veja o verso 27. Agora está angustiada a minha alma, o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Veja o que ele diz. Se mais precisamente com este propósito eu vim para essa hora. Como é que eu vou dizer, Pai, me livra disso, se precisamente eu vim para isso? A palavra diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E quando você entende as palavras do Senhor, você vai entender a clareza do apóstolo Paulo, quando ele fala em Gálatas, que ele sentia dores de parto, novamente dores de parto, até Cristo ser formado nos irmãos. Ou seja, para que outros vivam, a morte precisa estar operando em alguém. E você está disposto, irmão, a morrer pelos seus companheiros? O Senhor Jesus estava disposto. E ele continua falando, Pai, glorifica o teu nome. E veja o que aconteceu. Então veio uma voz do céu e disse, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. O nome do Senhor era glorificado através da vida do Senhor Jesus. Porque Paulo continua dizendo assim, ele diz, porque em nós opera a morte, para que em vocês operem a vida. Então a vida cristã é isso, irmãos. Os irmãos dando a vida uns pelos outros mutualmente. Dessa maneira, nós estaremos apresentando Cristo para o mundo. Somente dessa maneira.
Os gregos queriam conhecer aquele autor de grandes milagres. Mas no fundo o Senhor Jesus sabia o que realmente eles precisavam. E ele entende, é chegada a minha hora, eu sei o que eles precisam. Eles não precisam de milagres, eles precisam ser salvos eternamente. E se nós lermos lá em Efésios, capítulo 2, vou ler desde o verso 12, irmãos. Você precisa ler com entendimento esses versos. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, e não conseguimos tirar a vida que aquelas palavras têm, sabe? A profundidade das riquezas da palavra de Deus. Lemos ela superficialmente. Porque às vezes estamos lendo apenas por um desencargo de consciência, mas nunca focados em retirar o tesouro extraordinário que existe na palavra de Deus. Irmãos, você sabia que a palavra de Deus é a fonte da sabedoria humana? Nós conhecemos tantos irmãos que não tinham nem a 4ª série primária, que foram os irmãos mais inteligentes que nós encostamos. E toda a inteligência dos irmãos saiu das Escrituras, da palavra de Deus. Mas não era essa inteligência mundana, esse entendimento carnal. Era uma inteligência sobrenatural. E você olhava para o irmão e você dizia, só pode ser a graça do Senhor na vida desse irmão, para ele ter tanto conhecimento. E às vezes nós queremos alcançar esse conhecimento. Mas para nós alcançarmos esse conhecimento, irmão, você tem que ter em vista que a sua hora chegou, irmão. Você precisa ter uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Você precisa chegar a passar de ano, como se você evoluísse numa escola. Você entendeu o propósito do Senhor. Você entendeu para que Ele veio a esse mundo. Você entendeu que existe um sistema religioso que quer ofuscar a verdadeira palavra de Deus e que em mim e em você está delegado a honra de nós podermos mostrar o Senhor Jesus para esses que se aproximam de nós e mostra-nos Jesus. O mundo está clamando por isso. Mostra-nos Jesus. E a igreja é a detentora da vida e da obra do Senhor Jesus. Nós somos os responsáveis. Se isso não nos traz uma responsabilidade, se isso não nos traz uma mudança de vida, se nós estamos pensando apenas nas coisas desse mundo, então nós precisamos rever os nossos conceitos, irmão. E parar diante do partir do pão e meditar. Senhor, mostra-me a verdade, Senhor. Me ajuda a ter essa mudança de vida. Me ajuda a ser um testemunho para minha família. Me ajuda a pregar o evangelho para minha família. Porque eu entendi hoje que os que estão perto de mim estão clamando. O subconsciente das pessoas clamam. Mostra-nos o Senhor Jesus. Eles querem ver o Senhor Jesus. E nós estamos mostrando as nossas riquezas, como nós temos, às vezes, um palavreado bonito, como nós somos inteligentes. Nós estamos mostrando tantas coisas, mas não conseguimos mostrar o Senhor Jesus nas nossas vidas. Como eu pregava para os irmãos, nós temos o perfume de qualquer coisa, mas menos o perfume de Cristo. Mas quando aqueles que querem ver o Senhor Jesus se aproximam de alguém que verdadeiramente tem o Senhor Jesus, eles alcançam a vida. Você sabia que você é responsável por todos aqueles que estão perto de você? E que se você foi a única chance de pregar o evangelho para essa pessoa e você não fez, nós temos que dar conta dessas coisas diante de Deus. Isso é a seriedade do evangelho. Nós não podemos mais sermos como meninos recém-nascidos, levados por todo o vento de doutrina, como Paulo diz. Olha, eles estão falando que Jesus está lá, vamos lá.
Ou aquele irmão impõe a mão e a gente vai lá e ora e acontece alguma coisa e faz tanta coisa naquele culto. Mas no subconsciente dos irmãos eles estão querendo ver o Senhor. E o que eles estão vendo? Eles estão vendo hoje um coach. Hoje está bonito isso, né? O irmão é um coach. Eu sempre falo para os irmãos, vocês sabem quem foi o primeiro coach? Ele é um grande mestre, foi o diabo. Ele foi o primeiro coach. O Senhor Jesus disse para Adão e Eva, vocês não devem comer dessa árvore aqui. Porque o dia que vocês vão comer, vocês certamente morrerão. E daí veio o coach, olha, veja bem. Ele não pegou o código, o Senhor não falou para vocês a maneira certa. Vocês não estão vendo direito. É que se vocês olharem de outro ângulo, sabe? Vocês vão ter um conhecimento mais natural, porque nós temos 5 passos, ou 6 passos, ou 9 passos, ou 20 passos para o conhecimento, ou 5 passos para enriquecer, ou 5 passos para ser... Então o diabo encheu de coisas Eva, e Eva, tadinha, acreditou. Mas hoje nós não podemos mais ser assim, irmãos. Nós precisamos entender que é chegada a nossa hora, irmãos. Nós não podemos mais brincar domingo após domingo de nos reunir. Precisa vir um peso da glória de Deus no nosso coração, na nossa vida, para que ganhe realmente o nosso coração, para que nós possamos ter essa mudança de vida, mudança de pensamento, transformar os nossos pensamentos, transformar a nossa mente. Porque senão, irmãos, nós vamos ser cobrados da alma daqueles que estão perto de nós, clamando, mostra-nos o Senhor Jesus, mostra-nos. E nós não estamos conseguindo mostrar. A igreja, ela é o corpo de Cristo nessa terra. Ela é a representatividade de Cristo nessa terra. E veja, irmão, olha quanto sério isso. Como nós precisamos ter um senso de urgência. Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz, meu filho, prega a palavra. Você precisa pregar a palavra. Quando você pensar que é tempo ou fora do tempo. Porque virá um tempo que, não, eles não darão mais valor a essa doutrina. Eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles com coceira nos ouvidos não vão ouvir mais a verdade, mas eles cairão em fábulas. E nós, irmãos, nós vemos o povo que se diz de Deus caído em tantas coisas, tantos enganos, tantos malefícios que foi vindo com a internet, tantas coisas que nós perdemos o nosso tempo vendo, até coisas teológicas. Porque o diabo é um grande teólogo. E ele vai ensinar você completamente diferente do que Cristo ensinou. Ele vai ensinar você que você precisa ter essa vontade de crescer. Você precisa ter essa vontade. Você precisa ter ousadia. Você precisa correr atrás das suas coisas. Isso é o que o coach do mundo faz. Isso é o que o diabo faz. Mas o nosso Senhor Jesus, ele diz, não, vocês precisam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que esses coaches falam e fazem, essas coisas são acrescentações. Porque as bênçãos do Senhor, elas correm atrás daqueles que servem o Senhor de coração. Daqueles que chegaram nessa revelação do Senhor Jesus. É chegada a minha hora. Eu não posso mais brincar. Eu não posso mais ver o Senhor como um operador de milagres. Por isso que o Senhor chega em Mateus capítulo 16 e pergunta para os discípulos, o que vocês dizem que eu sou? Porque o que o povo está dizendo que eu sou? E eles dizem, um diz que tu é Elias, outro Jeremias, um dos profetas, até mesmo João Batista. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Veja, Pedro alcançou o ápice da revelação de Cristo.
E mesmo quando nós alcançamos o ápice dessa revelação, suponhamos que todos nós saíssemos daqui hoje com esse coração. Chegada a minha hora. Daqui para frente eu vou servir o Senhor. Eu quero ser conhecido como um servo de Deus. Não como um grande empresário, não como um grande negociador ou como um grande vendedor. Eu quero ser conhecido pela minha família por um servo de Deus. Um irmão que dedicou a sua vida a servir o seu Senhor. Que amou o seu Senhor intensamente a sua vida toda. Mesmo quando nós tivermos essa decisão, nós temos essa luta interior. Porque o coach desse mundo ele vai querer exercitar a avareza em você. Porque ele é avarento. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser o que ele não era. E você veja que geralmente quando você participa dessas palestras motivacionais, você vai ver que as pessoas estão querendo que você seja o que você não é. Você precisa alcançar um lugar maior. Você precisa ir além. Isso é o diabo. Você precisa conhecer Cristo. Ele é o grande tesouro dessa terra. Ele é a revelação, ele é o ápice, ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que nos livra da ira vindoura. Ele é o propósito de Deus para nós. Amém? Efésios capítulo 2, verso 12. Veja a nossa situação. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por isso que João, e essa parte das Escrituras está só aqui no Evangelho de João. Ele vem com essa parte e mostra que os gregos foram procurar o Senhor Jesus e disseram, mostra-nos Jesus. E realmente o Senhor diz, é chegada a minha hora. E ele lá em João capítulo 12, ele vai continuar dizendo, porque quando o Filho do Homem ser levantado, o que vai acontecer? Atrairá todos, judeus, gregos e todos os povos da terra. Então nós estávamos assim, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, verso 13 de Efésios capítulo 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, do qual fez e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para de dois, os judeus e os gentios, criassem um novo homem, fazendo a paz através da cruz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo e evangelizou a paz a vós outros, que somos nós, que estavam longe, e paz também para os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus a pedra angular, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós, que estávamos longe, fomos alcançados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que hora maravilhosa, irmão. Quando o Senhor diz, é chegada a minha hora. Veja, irmão, que momento tremendo em toda a história da humanidade.
o momento em que os nossos pecados foram perdoados, que o cálice da ira de Deus estava sobre o nosso mestre. E agora, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Por isso que ele fala: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Esse é o Senhor. Esse é o aspecto da abnegação. Esse é o aspecto do conhecimento de Cristo. Quando você tem esse aspecto dentro de você, você é um representante de Cristo. E quando você prega a Cristo, você atrai as pessoas que estão perto de você, não a você, mas a Cristo. Porque hoje nós não somos mais forasteiros, nem peregrinos, nós somos da família celestial. Nós somos esse novo homem, esse corpo celestial que representa Cristo nessa terra. Mas como que nós vamos conhecer isso? Isso é muita informação para nós. Parece fácil. Mas se todos nós conhecêssemos a verdade do Evangelho, as nossas vidas iriam mudar. As preocupações cairiam por terra. A pregação do Evangelho seria o ápice da nossa vida e da nossa carreira. Você começaria a viver Cristo. Porque Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que Paulo chegou no ápice dessas revelações? Olhando a vida do Senhor Jesus. Paulo, lá no caminho de Damasco, quando o Senhor chama ele teve essa atitude. No coração dele, ele disse, a minha hora chegou. Mudei. E ele mudou. Nós precisamos ter essa atitude, essa mudança de mente. A minha hora chegou, irmão. Não tenho mais tempo para brincar. Preciso levar as coisas do Senhor Jesus a sério. Eu entendo que a igreja é cheia de momentos prazerosos. Isso é muito edificante para nós. Nós vamos cear, depois nós vamos comer. Mas nunca perca o foco da sua fé. Porque muitos irmãos focam nas acrescentações, nas periferias da fé. E quando você foca na periferia da fé, se um irmão não cumprimentar você, você já vai triste para casa. Nossa, aquele irmão não me cumprimentou. Nossa, aquele irmão acho que está falando para mim. Acho que eu incomodei o irmão. Então nós vamos ser um grande problema para a comunhão dos irmãos. Mas quando nós estamos focados na realidade do nosso chamamento, na responsabilidade que nós temos quando dizemos, eu sou um irmão. Veja, irmão, há uma grande responsabilidade quando você se apresenta como um cristão. Quando você se apresenta como um cristão, existem dois fatores primordiais que você pode estar fazendo. Ou você está afastando qualquer possibilidade de uma pessoa crer em Jesus, ou você está aproximando as pessoas do Senhor Jesus. Como tem sido a sua vida? Você está aproximando as pessoas do Senhor? Ou você está fazendo como os fariseus? Que eles não entravam, o que os fariseus faziam? Você lembra o que eles faziam? Eles não entravam e eles não deixavam ninguém entrar. Não deixavam, irmão. Eles não criam no Senhor e os testemunhos do Senhor eles queriam apagar. Eles corriam atrás de um morto que tinha ressuscitado para matá-lo de novo. Porque na mente pequena deles, eles achando que matando Lázaro, eles iam apagar o testemunho do Senhor Jesus. Enquanto eles estavam pensando nessas periferias, o Senhor estava lá na frente, pensando que foi chegada a hora dele. E quando ele fosse elevado da terra, na cruz do Calvário, ele atrairia a muitos. E por isso que ele diz, você me segue? Você diz que é meu servo? Então siga-me. Ele vai resolver esses problemas, irmão. Vamos ler de novo lá, capítulo 12 de João.
verso 25. E o 24 também, para finalizar, irmãos. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Veja. Agora ele fala para nós. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Veja agora, se alguém me serve, siga-me. Para onde ele estava indo? Para a cruz. Por isso que Paulo diz: em nós opera a cruz, a morte, para que em vocês operem a vida. Por isso que o evangelho da cruz, como Paulo diz, para muitos é um escândalo. Porque quando você prega o evangelho da cruz, você não visa lucro. Você, como Paulo disse, está passando por privações, angústias. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar abastado, também passar fome, e essas coisas não me abalam mais, porque eu sei em quem eu tenho crido. E ele diz essa famosa frase que nós costumamos repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. E realmente, irmãos, quando nós conhecemos esse caminho, nós sabemos que ele vai muito além dos nossos interesses. E que se realmente a cruz de Cristo, esse chamado celestial que ele nos faz, se alguém me serve. Aí eu quero perguntar para mim e para você: você é um servo do Senhor? Ou você só tem se servido do Senhor? Ou o Senhor ainda é o teu servo? Você tem se servido dos irmãos? Você vem reunião após reunião, escuta a palavra, se serve, vai para casa abastecido. Irmãos, nós que somos servos de Deus, precisamos aprender que os servos de Deus servem. Porque isso foi uma ordem que ele nos deu. Ele diz: se alguém me serve, siga-me. Para onde ele estava indo, irmão? Para a cruz. É difícil ir para a cruz, irmão. É difícil colocar as nossas emoções, a nossa mente na cruz do Calvário, para que tudo que nós façamos seja peneirado pela cruz de Cristo. E agora as nossas ações são como as ações de Cristo. Agora as nossas atitudes são como as atitudes de Cristo. Porque agora sim, então, nós somos igual o apóstolo Paulo, chegamos no ápice da revelação. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o poder do evangelho, transformar uma criatura pecaminosa, cheio de problema, cheio de angústia, cheio de dificuldades, com toda a preeminência, tendo todo o poder, e ele é tão poderoso que ele chegou no ápice do poder. Qual é o ápice do poder? O poder de dar a vida pelos seus irmãos. Esse é o ápice do poder de Deus agindo nos nossos corações. O poder de dar a vida. E Jesus fala assim: você me serve, irmão? Sirvo. Então, siga-me. Mas veja a promessa: onde eu estou, ali você estará também. O meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você me segue, onde eu estou, você estará também. Esse é o ápice da revelação. Esse é o propósito de Deus para cada irmão e irmã que se diz servo de Jesus Cristo. Talvez você que conheça muitos cristãos, você precisa se fazer essa pergunta não somente para você, porque você mesmo já sabe a resposta. Mas quantos servos de Cristo você conhece hoje? O Ibope diz que 80% do Brasil é cristão. Nossa. Se 80% do Brasil realmente fossem servos de Cristo, imagina como o Brasil não estaria. Será que 80% do Brasil não está correndo atrás da ressurreição, dos poderes do nosso Messias, daquilo que ele fez, de outro evangelho, de outro Cristo? Precisamos, irmãos, realmente
na noite do partir do pão, revê. Por isso que Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26 em diante, examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma noite de pregar Cristo e Cristo crucificado. Dizer para mim e para você, essa boa notícia, irmão, não importa o teu problema. Não importa a tua situação. Não importa o que tu fez. O Senhor morreu por todos os nossos pecados. Essa é a hora de nós lermos Romanos capítulo 8 e ver que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem ainda o que você vai fazer, pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmão. Nem a sua pecaminosidade pode te separar. Só que é um momento de responsabilidade, irmão. O Senhor precisa atrair o seu coração. Veja, ele foi levantado e ele nos atraiu. Veja o coração do Senhor na cruz do Calvário. Por isso que ele diz, Pai, está tudo consumado. Lá na cruz do Calvário, através da sua onipotência, onisciência, onipresença, ele já havia nos aqui reunidos essa noite. E ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Ele olhava para nós e com alegria ele dissesse, Pai, está tudo consumado. Eu venci o mundo. Eu venci o maligno. E hoje, os irmãos agora podem ter esse livre acesso ao Pai, de estar reunidos em torno do nome do nosso vitorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Pai, nós realmente, Senhor, queremos compreender a Tua palavra, Senhor. Sabemos que é de difícil compreensão, Senhor. Parece muito simples, mas é de uma profundidade tremenda, Senhor. É da profundidade, Senhor, do Teu coração. Jamais vamos entender, Senhor, o Teu amor, a Tua benignidade, Senhor, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, Senhor. Quando nós vemos que o nosso Senhor se entregou por nós, Senhor, quando nós éramos ainda pecadores, Senhor. Que realmente, Senhor, o Senhor entendeu que era necessário padecer, Senhor, para que pudéssemos hoje estar aqui, Senhor, como irmãos, lavados e remidos pelo poderoso sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor, pagando todas as nossas debilidades. Que realmente o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E agora, pelas tuas pisaduras, Senhor, nós somos curados, sarados, temos a tua palavra. O Senhor nos falou e disse que não nos deixaria só. O Senhor enviou o nosso Consolador, o Espírito Santo da promessa, Senhor, que convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Nós queremos ser convencidos pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós queremos alcançar, Senhor, o Espírito da palavra, Senhor, para que possamos ter uma mudança de atitude, Senhor, para que não sejamos mais como meninos recém-nascidos, levados por todo o vento de doutrina, mas que o Senhor nos faça, Senhor, realmente reagir à tua palavra da maneira que o Senhor espera, Senhor. O Senhor mesmo disse, se alguém me serve, siga-me. Nós, Senhor, queremos te seguir, Senhor. Nós queremos te servir, Senhor. Mas muitas vezes o nosso coração está equivocado, Senhor, segundo a tua glória, segundo a tua majestade, segundo o teu poder, Senhor.
e achamos que te conhecemos, mas às vezes só te conhecemos de ouvir falar, Senhor. Mas nós queremos que o teu Espírito Santo realmente nessa noite, Senhor, nos convença, Senhor. Nos purifique de todo pecado, Senhor. Nos cause, Senhor, uma mudança de mente, uma mudança de vida. Que realmente nós possamos entender que a nossa hora chegou, Senhor, de mudar as nossas atitudes, de mudar o foco da nossa vida, Senhor, de mudar os nossos pensamentos, de mudar o nosso ser, Senhor, para que possamos alimentar o nosso novo homem, Senhor, a nossa vida de ressurreição, a nossa vida de santidade, Senhor. Ó, Senhor, que a tua obra possa prosperar na vida dos irmãos, Senhor. Que realmente os irmãos entendam, Senhor, a necessidade, Senhor, de tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus. Que realmente nós possamos entender, Senhor, que quando nós alcançarmos essa realidade, nós, como teu corpo, Senhor, atrairemos muitos irmãos à tua presença, Senhor. Nos dá esse senso de urgência, Senhor. Nos fortalece, Senhor, e nos capacita, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos dardos inflamados do inimigo, Senhor. Até quando estamos pregando a tua palavra, nós sabemos que muitos dardos do inimigo, Senhor, têm sido jogados na mente dos irmãos, que têm distraído os irmãos, que não deixam os irmãos ficarem compenetrados na tua palavra, alcançar o espírito da palavra, Senhor. E infelizmente ficam apenas superficialmente, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Capacita o nosso interior, porque nós reconhecemos que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Nós precisamos de ti, precisamos do teu auxílio nessa noite, Senhor. Nesse convite tão especial que o Senhor nos fez. Ó, Senhor, nessa eleição tão sobrenatural que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o poder de sermos a tua família, Senhor, concidadãos dos céus. Nos ajuda, Senhor. Capacita o nosso homem interior. Cada irmão em cada debilidade, Senhor. Nós todos somos cheios de debilidades, Senhor. Os nossos pés se apressam, Senhor, a se separar de ti, a cuidar apenas das coisas desse mundo, Senhor. E não focarmos naquilo que é essencial, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque o mundo clama, queremos ver Jesus. Nós queremos apresentar o nosso Senhor Jesus na beleza da tua santidade, Senhor. Não com distorções, nem com acrescentações do mundo, do maligno, Senhor. Nem com as distorções desse mundo. Mas nós queremos realmente apresentar o nosso Senhor Jesus na tua beleza, Senhor. Na beleza da tua humildade, Senhor. Da capacidade que o Senhor tem, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda a te honrar, Senhor. A te glorificar, Senhor, assim como, Pai, o teu Filho te glorificou nessa terra, Senhor. Nos ajuda a sermos obreiros, servos verdadeiramente teus, Senhor. E nos ajuda, Senhor, que nós não sejamos achados como maus exemplos da tua palavra, maus exemplos do teu testemunho, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que essa noite possa ser uma noite ímpar na nossa vida, Senhor. Que nós possamos entender que também, como chegou a hora do Senhor Jesus, é chegada a nossa hora, Senhor, de carregar a nossa cruz e te seguir, Senhor, aonde quer que o Senhor vá, aonde quer que o Senhor tenha preparado para nós. Nós queremos te seguir, Senhor. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamando